Você ainda ora, ainda lê a Bíblia, ainda vai à igreja, mas algo mudou. O fogo que havia antes não está mais lá. E o pior, você já se acostumou com esse frio. Há um frio que não vem do inverno. Ele não chega com vento nem com nuvens. Ele se instala dentro do peito, devagar, quase sem que a pessoa perceba. E o mais assustador não é o frio em si, mas o fato de que muitos que o sentem ainda continuam indo à igreja, ainda continuam orando, ainda continuam lendo a Bíblia. Mas algo mudou. Algo que era vivo, agora está quieto demais. Você já acordou um dia e percebeu que a oração virou rotina? Que ler a palavra de Deus se tornou uma obrigação que se cumpre para não se sentir culpado, e não uma fonte de onde se bebe com sede? Que o louvor na boca não corresponde mais ao que há no coração? Esse é o sinal, e ele é o mais ignorado de todos. Não é o pecado escandaloso que primeiro esfria a vida espiritual. Não é a apostasia declarada, é o esfriamento silencioso. É a ausência de fervor que vai ocupando o lugar onde o fogo de Deus um dia queimou. Charles Spurgeon, aquele homem que pregou para multidões imensas no século XIX, cuja voz chegava a mais de 6.000 pessoas sem microfone algum, disse algo que ecoa ainda hoje com uma força impressionante. Ele disse que o maior perigo para um cristão não é o pecado que ele comete, mas a frieza que ele tolera. Spurgeon entendia que a alma humana é como uma brasa. Quando separada do fogo vivo de Deus, ela não explode. Ela simplesmente vai perdendo a chama, vai escurecendo, vai esfriando, até que só reste cinza onde havia incandescência. E é exatamente isso que queremos falar hoje. Não para condenar ninguém, não para apontar dedos, mas para acender um alerta que o próprio Espírito Santo deseja soar dentro do coração de cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Existe um sinal, um só, que quando aparece, revela que a vida espiritual está esfriando. E esse sinal é tão sutil que a maioria das pessoas não o reconhece. Ele se disfarça de normalidade. Ele se esconde por trás de uma vida religiosa ativa. Ele sobrevive dentro de uma rotina de devocionais, células, cultos e dízimos. Mas quando ele está presente, o coração já começou a se afastar de Deus. Esse sinal é a perda da intimidade como prioridade. Não é a ausência de práticas religiosas. É a ausência de desejo real. É quando o crente ainda faz tudo, mas não quer mais Deus com a mesma intensidade de antes. É quando a presença de Deus deixa de ser o que ele mais busca e passa a ser apenas mais uma coisa na lista do dia. A Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, registra algo que Jesus disse à igreja de Éfeso, uma das igrejas mais ativas, mais doutas, mais comprometidas daquela época. Ele disse: "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor." Deixaste o primeiro amor. Não que ela tivesse parado de funcionar, não que ela tivesse abandonado a doutrina, não que tivesse fechado as portas. Ela ainda trabalhava, ainda perseverava, ainda suportava, mas havia perdido o amor primário, o amor que movia tudo, o amor que transformava obrigação em oferta e rotina em comunhão. Spurgeon, ao refletir sobre essa passagem, disse que a diferença entre um servo de Deus que está vivo e um que está morto por dentro não está nos seus atos, mas na fonte que alimenta esses atos. Quando os atos nascem do amor, eles têm vida. Quando nascem do hábito, eles têm forma, mas não têm chama. E esse é o ponto mais delicado de toda essa mensagem. É possível ter forma sem chama. É possível parecer espiritualmente saudável por fora, enquanto o coração vai secando por dentro. Você sabe o que é acordar cedo para orar e ficar olhando para o relógio? Você sabe o que é abrir a Bíblia e ler sem sentir absolutamente nada? Você sabe o que é sentar no culto e perceber que está presente com o corpo, mas ausente com a alma? Isso não é fraqueza de caráter. Isso é um sintoma. E todo sintoma aponta para uma causa. O problema não é a falta de disciplina. O problema é a perda da intimidade como a grande prioridade da vida. Quando a relação com Deus perde o primeiro lugar no coração, tudo o que resta é religião. E a religião sem intimidade é um esqueleto sem vida. Tem a estrutura, mas não tem o sopro. No Salmo 42,
O salmista escreveu: Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Anseio, sede. Uma sede que não se apaga com atividades religiosas, que não se satisfaz com reuniões, que só encontra saciedade na presença viva de Deus. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Quando foi a última vez que orar não foi tarefa, mas respiração? Quando foi a última vez que a presença de Deus não foi algo que você buscou por obrigação, mas algo de que você simplesmente não conseguia ficar longe? Se essa resposta demora para vir, se você precisa pensar muito para lembrar, então este vídeo foi feito especialmente para você. Spurgeon disse uma vez que o crente que perde a fome por Deus não percebe o momento exato em que essa fome foi embora. Ela vai sumindo aos poucos, substituída por outras coisas, por preocupações do dia, por distrações legítimas e ilegítimas, por uma vida que vai ocupando os espaços que antes eram de Deus. E quando ele olha para trás, percebe que faz tempo, muito tempo, que não se sente realmente perto do Pai. Mas aqui está a boa notícia, e ela precisa ser dita com toda a clareza. O fato de você ainda estar buscando, o fato de você ainda se importar com o esfriamento, o fato de você ainda sentir falta do que havia antes, isso é evidência de que a brasa ainda está lá. Ela está encoberta, mas não apagada. E Deus, que é o Pai misericordioso que corre ao encontro do filho pródigo antes mesmo que ele chegue ao portão, esse Deus tem poder e desejo de soprar sobre essa brasa e transformá-la em chama novamente. Mas para isso, é preciso reconhecer o sinal. É preciso parar, olhar para dentro com honestidade e dizer: Senhor, eu me afastei. Não completamente, não de forma deliberada, mas eu me afastei. E eu quero voltar. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa verdade. Vamos entender por que esse sinal é tão ignorado, o que o produz, o que ele rouba da vida do crente, e como a graça de Deus é capaz de restaurar o que o esfriamento foi levando aos poucos. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. Aqui você encontrará semana após semana mensagens que não apenas informam, mas que tocam o coração e alimentam a alma. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma palavra. E se você sente que sua intimidade com Deus precisa ser restaurada de forma prática, temos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Ele está no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é um livro de teoria. É um guia dia a dia para quem quer voltar a sentir o calor da presença de Deus no cotidiano. Dê uma olhada quando terminar o vídeo. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado com as coisas de Deus e estar próximo de Deus. E essa diferença é, talvez, a que mais confunde o coração do crente nos dias de hoje. Porque é possível, e isso precisa ser dito com toda a seriedade, é possível estar completamente imerso em atividades religiosas e, ao mesmo tempo, completamente distante da presença do Senhor. A vida moderna criou uma armadilha sofisticada para o crente. Ela o convenceu de que estar ativo na obra de Deus é o mesmo que estar em comunhão com Deus, que servir é o mesmo que habitar, que fazer é o mesmo que ser. E quando o crente aceita essa troca sem perceber, ele começa a substituir o relacionamento pela performance, a intimidade pelo ativismo espiritual. E aí começa o esfriamento. Não com barulho, com silêncio. O profeta Isaías registrou no capítulo 29, versículo 13, as palavras do próprio Deus: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Observe a precisão dessas palavras. A boca se aproxima, os lábios honram, mas o coração está longe. Há um povo que fala de Deus, que canta para Deus, que ora para Deus, mas cujo coração não está mais ali. E Deus, que não se engana com aparências, vê essa distância com uma clareza que nenhuma performance religiosa consegue obscurecer. Esse é o coração do problema. Quando a vida espiritual esfria, o coração se afasta antes que os hábitos se percam. Os hábitos continuam por inércia, por culpa, por costume, por medo do julgamento alheio. Mas o coração já foi embora. E quando o coração vai,
A presença de Deus deixa de ser sentida não porque Deus se afastou, mas porque o coração não está mais voltado para Ele. Há um fenômeno silencioso que acontece na vida de muitos crentes e que poucas pessoas têm coragem de nomear. Ele começa com a correria da vida. Com os filhos, o trabalho, as contas, os problemas. O tempo com Deus vai sendo empurrado para mais tarde. A oração vai encurtando. A leitura da palavra vai ficando para quando der. E o quando der vai chegando cada vez menos. Não há uma decisão consciente de se afastar. Ninguém acorda de manhã e pensa: hoje vou esfriar meu coração para Deus. O esfriamento é gradual. É como a temperatura de uma casa no inverno quando o aquecedor é desligado. A mudança não é imediata. É lenta, mas ela acontece. E quando o frio já está instalado, é difícil lembrar exatamente quando ele começou. A Bíblia, em Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: por isso, importa que com mais atenção observemos as coisas que ouvimos, para que não venhamos a derivar. Derivar. Essa palavra é poderosa. Ela vem da imagem de um barco que não está afundando, não está naufragando, mas está sendo levado lentamente pela correnteza para longe do porto. Ninguém na embarcação está em pânico. Tudo parece tranquilo. Mas a distância da margem vai aumentando, e muitas vezes ninguém percebe até que o porto já mal se vê no horizonte. É isso que acontece com o crente que ignora o sinal do esfriamento. Ele não naufragou, ele derivou. E a derivação espiritual é perigosa exatamente porque não dói no começo. Ela anestesia, ela vai embotando a sensibilidade espiritual de forma tão gradual que o crente se acostuma com o frio e para de sentir falta do calor. Um dos sinais mais claros de que a derivação já começou é quando a oração perde a sua natureza de conversa e vira lista. Quando o crente não fala mais com Deus, mas faz pedidos a Deus. Quando não há mais silêncio, nem escuta, nem aquela espera quieta diante do Pai. Só petições, só urgências, só necessidades. E quando as necessidades são atendidas, a oração cessa. Porque ela não era comunhão, era negociação. Outro sinal é quando a palavra de Deus deixa de ser viva e passa a ser familiar demais. O crente conhece os versículos, mas eles não o movem mais. Ele lê o Salmo 23 e não sente nada. Ele lê João capítulo 3, versículo 16. E a frase que um dia o fez chorar, agora passa pelos olhos sem tocar o coração. Não porque a palavra perdeu o poder, mas porque o coração foi perdendo a sensibilidade para ouvi-la. Jesus, ao falar sobre os tipos de solo em que a semente cai, descreveu em Lucas capítulo 8 o solo pedregoso como aquele onde a palavra germina com entusiasmo, mas não cria raiz profunda. Na hora da seca, ela murcha. Na hora da tentação, ela cede. E muitos crentes que viveram momentos de grande fervor espiritual, que sentiram o coração pegar fogo em uma conferência, em um retiro, em um momento de crise, nunca aprofundaram as raízes. Foram alimentados por emoções, por eventos, por experiências externas. E quando os eventos cessaram, a chama foi se apagando junto. A questão, então, não é apenas sentir. A questão é cultivar. A intimidade com Deus não é apenas um sentimento que acontece espontaneamente. Ela é cultivada, ela é regada, ela é escolhida todos os dias, especialmente nos dias em que não se sente vontade de escolhê-la. O Salmo 63, versículo 1, registra as palavras de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te buscarei de madrugada. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te anseia em terra seca e árida, onde não há água. Davi escreveu isso no deserto, em um momento de secura, de perda, de ameaça. E mesmo assim, ou melhor, especialmente por isso, ele escolheu buscar a Deus com intensidade. Ele não esperou a emoção chegar para então orar. Ele orou no meio da aridez. Ele buscou no meio da seca. E foi essa busca deliberada, essa escolha de se voltar para Deus mesmo sem sentir a presença, que manteve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Essa é a chave que muitos perdem. A intimidade com Deus não é construída apenas nos momentos em que ela parece fácil. Ela é forjada nos momentos em que buscar a Deus custa algo. Quando o crente se levanta para orar mesmo sem ânimo,
Quando abre a Bíblia mesmo sem disposição, quando louva mesmo sem sentir, ele está fazendo algo profundamente poderoso. Ele está dizendo a Deus com suas ações: eu te escolho, não porque estou sentindo, mas porque sei quem tu és. E é nesses momentos que Deus, fiel e generoso como sempre foi, começa a soprar de novo sobre o coração que se abriu. Não necessariamente com fogos de artifício, não sempre com lágrimas ou experiências extraordinárias. Muitas vezes, com uma paz quieta, com uma palavra que de repente ilumina, com uma sensação suave de que o Pai está ali, próximo, atento, esperando. O esfriamento não é o fim, é um chamado. É o Espírito Santo apontando para uma área que precisa de atenção, de regação, de retorno. E o crente que responde a esse chamado com humildade e disposição encontra em Deus não um juiz que cobra, mas um Pai que restaura. Quando a vida espiritual esfria, ela não rouba apenas a sensação de presença. Ela rouba algo muito mais profundo. Ela rouba a clareza. E um crente sem clareza espiritual é como um navegador sem bússola em meio ao oceano aberto. Ele pode continuar remando com força, pode continuar se movendo, mas sem saber ao certo para onde vai e sem perceber quando começa a se afastar da direção certa. A clareza espiritual é o resultado direto da intimidade com Deus. Quando o crente está próximo do Pai, quando a oração é real e a palavra é viva, ele desenvolve um discernimento que não vem da inteligência humana. Ele começa a perceber o que agrada a Deus e o que não agrada. Começa a reconhecer a voz do Espírito Santo nas decisões do dia a dia. Começa a enxergar as situações da vida não apenas com os olhos da razão, mas com a visão que só a intimidade com o Criador é capaz de conceder. Mas quando essa intimidade esfria, a clareza vai junto. E o crente começa a tomar decisões cada vez mais baseadas em suas próprias opiniões, em suas emoções do momento, nos conselhos do mundo ao redor. Não de forma abrupta, não de forma deliberada. Mas aos poucos, a voz de Deus vai ficando mais difícil de ouvir. Não porque ele parou de falar, mas porque o coração foi perdendo a sintonia. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação do entendimento é inseparável da renovação espiritual. Quando o crente para de ser renovado por dentro, ele começa quase inevitavelmente a ser moldado por fora. O mundo não precisa convencê-lo de nada. Basta que a palavra de Deus perca o espaço que antes ocupava no coração, e a conformação com os padrões do século vai acontecendo naturalmente, quase sem que ele perceba. Isso explica por que tantos crentes, que um dia tiveram uma vida espiritual intensa, hoje convivem sem culpa com coisas que antes os incomodariam profundamente. Não é que eles tomaram uma decisão consciente de abrir mão dos valores, é que o esfriamento foi embotando a sensibilidade. E o que o Espírito Santo um dia iluminava como algo que precisava ser tratado, agora passa despercebido, normalizado, tolerado. Há uma cena no livro de 1 Samuel que ilustra isso com uma força impressionante. O sacerdote Eli, no capítulo 3, estava dormindo quando Deus chamou o jovem Samuel. O texto diz que a palavra do Senhor era rara naqueles dias e que não havia visão frequente. E por quê? Porque Eli, que deveria ser o canal da presença de Deus para o povo, havia tolerado por anos a desobediência dos próprios filhos dentro do tabernáculo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele repreendeu levemente, mas não agiu. E essa tolerância ao que era errado foi apagando gradualmente a clareza espiritual que deveria caracterizar um homem em posição tão sagrada. Eli não abandonou o sacerdócio. Ele continuou exercendo suas funções, mas a intimidade com Deus havia se deteriorado ao ponto de ele não mais reconhecer a voz do Senhor, chamando ali ao lado, enquanto o jovem Samuel, sem formação sacerdotal, foi o escolhido para receber a palavra de Deus naquela noite. E isso é o que o esfriamento faz. Ele não necessariamente tira o crente da posição que ocupa, ele o esvazia por dentro.
E o lugar que deveria ser habitado pela clareza e pela presença de Deus vai sendo preenchido por hábitos, por costumes, por uma religiosidade que funciona por inércia, mas que perdeu a substância viva que a tornava poderosa. E aqui surge uma pergunta que precisa ser feita com toda a honestidade. O que tem ocupado o espaço de Deus no seu coração? Não o que deveria ocupar. Não o que você diz que ocupa. Mas o que de fato, no dia a dia, recebe a sua atenção mais genuína, o seu tempo mais precioso, o seu pensamento mais frequente? Porque aquilo que ocupa o centro do coração define a direção da vida. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração segue o tesouro, não o contrário. Quando o tesouro de uma pessoa é a presença de Deus, o coração se volta naturalmente para ele. Mas quando o tesouro vai mudando, quando vai sendo substituído por ambições, por relacionamentos, por conforto, por aprovação, o coração segue junto. E Deus vai ficando cada vez mais na periferia de uma vida que antes tinha Ele como centro. É doloroso reconhecer isso, mas é necessário. Porque o diagnóstico honesto é o primeiro passo de qualquer cura real. Um médico que não nomeia corretamente a doença não pode prescrever o remédio certo. E da mesma forma, um crente que não reconhece com honestidade que o seu coração derivou, não consegue trilhar o caminho de volta. O esfriamento espiritual também rouba a alegria, não necessariamente a felicidade superficial, a boa disposição do dia, o humor, mas aquela alegria profunda, inabalável, que o apóstolo Paulo descreveu em Filipenses capítulo 4 como uma paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que não depende das circunstâncias, que não oscila com as notícias do dia, que não some quando os problemas chegam. Essa paz é fruto da intimidade, e quando a intimidade esfria, a paz começa a ser substituída por uma ansiedade que o crente muitas vezes não consegue explicar. Ele tem família, tem saúde, tem trabalho, tem uma vida que, objetivamente, tem muito pelo que ser grato. Mas por dentro, há uma inquietação, um vazio que ele tenta preencher com mais atividades, com mais distrações, com mais conteúdo, com mais ruído. E quanto mais ele tenta preencher, mais o vazio parece crescer, porque o coração humano foi criado para uma presença específica, e nenhuma outra coisa ocupa esse lugar com a mesma perfeição. Agostinho de Hipona, o grande teólogo do século V, escreveu em suas Confissões uma frase que atravessa os séculos com a mesma verdade. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, até que repouse em ti. Inquieto. Essa é a palavra. O coração que se afastou de Deus não encontra repouso em mais nada. Ele busca, ele experimenta, ele tenta, mas não descansa. Porque o repouso verdadeiro só existe em Deus. Reconhecer esse vazio, reconhecer essa inquietação como sintoma espiritual e não apenas como cansaço existencial, é um ato de coragem e de sabedoria. E é o começo do retorno. Porque quem reconhece que está com fome já deu o primeiro passo em direção ao alimento. E Deus, que é generoso além de toda compreensão, está sempre pronto para alimentar a alma que se volta para Ele com sinceridade. Se o esfriamento espiritual tem causas, ele também tem remédios. E o primeiro remédio não é uma técnica, não é um método de oração de 5 passos, nem um plano de leitura bíblica de 90 dias, nem uma disciplina espiritual que se encaixa perfeitamente na agenda. O primeiro remédio é um ato do coração. É o arrependimento. Não o arrependimento que se confunde com autopunição, com vergonha paralisante, com o sentimento de que Deus está decepcionado demais para ouvir. Mas o arrependimento genuíno, que em grego se chama metanoia, que significa mudança de mente, mudança de direção, uma virada do coração. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12 e 13, registrou a voz de Deus dizendo: Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em benignidade. Rasgai o coração, não as vestes, não a aparência, não a performance, o coração. Deus não quer demonstrações externas vazias de conteúdo interno. Ele quer o coração real, com suas rachaduras, com seus afastamentos, com sua saudade mal resolvida de uma intimidade que foi perdendo espaço. E a promessa que vem junto com esse chamado é de uma generosidade divina que não cabe em palavras humanas. Ele é misericordioso, ele é clemente, ele é tardio em irar-se. Isso significa que o caminho de volta não encontra um Deus de braços cruzados esperando uma explicação. Encontra um pai que já estava olhando para o horizonte, esperando o retorno do filho que derivou. A parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, não é apenas uma história sobre pecado escandaloso e arrependimento dramático. Ela é a fotografia mais precisa do coração de Deus diante de qualquer filho que se afastou. E note um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O texto diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. O pai estava olhando. O pai estava esperando. E quando o viu, não esperou que ele chegasse até a porta. Correu ao encontro dele. O abraço aconteceu no meio do caminho. Isso é o que Deus faz com o crente que decide voltar. Ele não espera que a restauração esteja completa para acolher. Ele acolhe no meio do caminho. E é no acolhimento que a restauração começa a acontecer de verdade. Mas voltemos ao caminho prático, porque o arrependimento é o início, mas a restauração da intimidade exige continuidade. E essa continuidade se constrói com escolhas diárias, pequenas, consistentes, que vão recriando o espaço de Deus na rotina do coração. A primeira dessas escolhas é a de proteger o tempo com Deus. Não encaixar Deus na agenda. Construir a agenda ao redor de Deus. Há uma diferença fundamental entre essas duas abordagens. Quando o crente tenta encaixar Deus na agenda, Deus sempre perde para as urgências. Sempre há algo mais imediato, mais gritante, mais visível que rouba o tempo que seria de comunhão. Mas quando a agenda é construída ao redor de Deus, o tempo com Ele se torna inabalável. Ele não compete com nada. Ele é a fundação sobre a qual todo o resto é organizado. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Primeiro, não quando sobrar tempo. Não depois de resolver os problemas mais urgentes. Primeiro. E essa ordem não é uma sugestão de organização pessoal. É um princípio espiritual que, quando respeitado, transforma toda a dinâmica da vida do crente. A segunda escolha é a de voltar à palavra com disposição de ser transformado, e não apenas de ser informado. Existe uma forma de ler a Bíblia que não muda ninguém. É a leitura que busca apenas conhecimento, que acumula versículos como se acumulam dados, que estuda o texto sem se deixar ser estudado por ele. Mas existe outra forma de ler, a leitura que se aproxima da palavra com humildade, com abertura, com a pergunta genuína: Senhor, o que tens a me dizer hoje? E é nessa forma de aproximação que a palavra de Deus se torna viva, como descreve Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Viva! A Bíblia não é um texto histórico que perdeu a relevância com o tempo. Ela é viva, ela fala, ela age, ela transforma. Mas ela precisa de um coração aberto para poder fazer isso. Um coração que não lê apenas para cumprir uma meta, mas que lê porque acredita que ali, naquelas páginas, há uma voz que conhece o seu nome e tem algo a dizer especificamente para a sua vida neste momento. A terceira escolha é a de cultivar o silêncio. Em uma geração que tem horror ao silêncio, que preenche cada momento vago com estímulos, com redes sociais, com podcasts, com notificações, o silêncio diante de Deus se tornou uma prática quase revolucionária. Mas é no silêncio que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. É no silêncio que a voz de Deus, que raramente grita, se faz ouvir com clareza. O profeta Elias,
em 1 Reis capítulo 19, estava exausto, desiludido, pedindo para morrer. E Deus não apareceu para ele no vento forte que fazia as montanhas se partirem. Não apareceu no terremoto. Não apareceu no fogo. Apareceu na voz mansa e delicada, naquele som suave e quase imperceptível, que só pode ser ouvido por quem está quieto o suficiente para prestar atenção. Deus fala, mas fala de um jeito que exige que o crente aprenda a fazer silêncio. E a quarta escolha, talvez a mais esquecida de todas, é a de cercar-se de comunidade espiritual verdadeira. Não apenas de pessoas que frequentam o mesmo culto, mas de irmãos e irmãs com quem seja possível ser honesto, com quem seja possível dizer, estou esfriando sem medo de julgamento, com quem a fé seja compartilhada não apenas em celebração, mas também nos momentos de aridez e de dúvida. Hebreus capítulo 10, versículo 25, exorta os crentes a não deixarem de congregar-se, e a razão é profunda. Nos encorajemos uns aos outros. O encorajamento mútuo não é opcional na vida cristã. É parte da estrutura que Deus criou para sustentar o coração do crente nos momentos em que ele não consegue se sustentar sozinho. E o crente que se isola no esfriamento corre um risco muito maior do que aquele que, mesmo no frio, permanece conectado a uma comunidade que o aponta de volta para a chama. O retorno à intimidade com Deus não é um evento, é um processo. É uma série de escolhas que, somadas, vão reconstruindo o que o tempo e a negligência foram desgastando. E cada escolha, por menor que pareça, é vista por um Deus que não ignora nenhum passo dado em direção a Ele. Há uma mentira que o esfriamento espiritual sussurra com muita eficiência no ouvido do crente. Ela não vem com aspecto de mentira, vem com aparência de lucidez, de maturidade, até de humildade. E ela diz assim: você já passou da fase dos sentimentos, você cresceu espiritualmente. Fé madura não precisa de fervor. Fé madura é discreta, racional, equilibrada. E com essa narrativa, o crente aceita o esfriamento como se fosse evolução, como se o frio fosse sinal de profundidade. Mas essa é uma das confusões mais perigosas que podem se instalar na mente de um filho de Deus, porque maturidade espiritual não é ausência de fervor. Maturidade espiritual é fervor sustentado pela raiz, pelo caráter, pelo conhecimento de Deus que foi crescendo ao longo dos anos. Um crente maduro não é aquele que não sente mais, é aquele que aprendeu a buscar a Deus com constância, mesmo quando os sentimentos oscilam. E que, exatamente por causa dessa constância, experimenta uma intimidade cada vez mais rica, cada vez mais profunda, cada vez mais real. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 11, escreveu: no zelo não sejais negligentes, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Fervorosos no espírito. Essa não é uma instrução para jovens convertidos cheios de entusiasmo inicial. Essa é uma exortação para toda a comunidade cristã, independentemente do tempo de fé, independentemente da maturidade teológica. O fervor no espírito não é infantilidade, é vitalidade. É a marca de uma alma que permanece conectada à fonte, de onde vem toda a vida. E aqui é preciso falar de algo que muitas vezes é mal compreendido: a diferença entre emoção e espírito. O fervor espiritual não é necessariamente emotividade, não é chorar em todo culto, não é gritar amém em toda frase, não é uma expressividade exaltada que se confunde com espiritualidade porque é visível e barulhenta. O fervor do espírito é algo muito mais profundo do que isso. É o estado interior de um coração que ama a Deus com ardor genuíno, que busca a sua presença com desejo real, que obedece à sua voz com prontidão sincera. Pode ser quieto por fora, mas por dentro está aceso. Davi era um homem fervoroso no espírito, e ele expressava isso de formas muito variadas. Às vezes dançava com tanta intensidade que a esposa Mical se envergonhava. Outras vezes estava prostrado em silêncio diante de Deus, como no Salmo 131, onde escreveu: Senhor, o meu coração não se tem mostrado soberbo, mas eu me tenho comportado e aquietado como uma criança desmamada para com sua mãe. Aquietado como uma criança desmamada. Uma criança que não está pedindo mais leite
que não está com fome, que está simplesmente descansando no colo da mãe, porque aquele é o lugar mais seguro e mais amado do mundo. Esse é o fervor maduro. Ele não é sempre visível, não é sempre expressivo, mas ele está sempre presente na forma de uma orientação constante do coração em direção a Deus. Agora, como reconhecer quando esse fervor genuíno foi substituído pela frieza disfarçada de maturidade? Há alguns sinais práticos que vale a pena examinar com honestidade. O primeiro é a indiferença diante da palavra. Quando o crente lê passagens que deveriam provocá-lo, desafiá-lo, confrontá-lo e não sente absolutamente nada, isso não é maturidade, é anestesia. A palavra de Deus foi dada para transformar, para iluminar, para produzir vida. Quando ela passa pelos olhos sem tocar o coração, algo precisa ser investigado. O segundo sinal é a ausência de intercessão. O crente que está próximo de Deus naturalmente carrega no coração o peso das pessoas ao seu redor. Ele ora pelos outros não por obrigação, mas porque o amor de Deus que habita nele transborda na forma de cuidado e de oração. Quando a intercessão desaparece, quando o crente está tão ocupado com seus próprios assuntos que não consegue mais carregar o outro diante de Deus, isso é sintoma de um coração que foi se contraindo. O terceiro sinal é a perda do senso de eternidade. O crente vivo em Deus vive com uma consciência de que esta vida é passagem, que há algo muito maior além do que os olhos veem, que as decisões de hoje têm peso eterno. Quando essa consciência some, quando o crente começa a viver apenas para o imediato, apenas para o conforto, apenas para o que pode ser visto e tocado, é porque a perspectiva espiritual foi sendo eclipsada pelo temporal. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Atenta nas coisas que não se veem. Isso exige uma vida espiritual ativa. Exige olhos do coração que estejam abertos. E esses olhos só se mantêm abertos quando a intimidade com Deus é cultivada com regularidade. Mas há algo ainda mais profundo que precisa ser dito neste ponto. O esfriamento espiritual, quando não é tratado, não fica estacionado. Ele avança. Ele vai de uma tibieza inicial para uma dureza de coração, que com o tempo começa a achar razões para justificar o afastamento em vez de razões para retornar. O coração endurecido é aquele que foi se acostumando com o frio ao ponto de não sentir mais falta do calor. E esse é o estágio mais sério de todos, porque é quando o desejo de buscar a Deus começa a diminuir junto com a sensibilidade espiritual. Hebreus capítulo 3, versículo 13, adverte com urgência. Antes, exortai-vos uns aos outros cada dia enquanto se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Cada dia. A exortação mútua não é para ocasiões especiais, é para cada dia, porque o endurecimento não respeita calendário. Ele vai acontecendo em qualquer dia em que o coração é deixado sem atenção, sem cuidado, sem o calor da comunhão com Deus e com os irmãos. A boa notícia, e ela precisa ser proclamada com toda a convicção, é que mesmo o coração endurecido pode ser amolecido por Deus. O profeta Ezequiel registrou em capítulo 36, versículo 26, a promessa de Deus: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração de carne. Sensível, responsivo, capaz de sentir o toque de Deus novamente. Essa não é uma promessa para um povo perfeito. É uma promessa para um povo que reconhece que precisa de um coração novo e tem a humildade de pedi-lo. O sinal mais ignorado de que a vida espiritual está esfriando é a perda da intimidade como prioridade. Mas o sinal mais poderoso de que a restauração começou é quando o crente, com o coração ainda frio, decide se voltar para Deus assim mesmo. Não esperando sentir para então agir, agindo para que o sentir possa voltar, porque Deus honra essa decisão. Ele honra a fé que caminha mesmo no escuro. Ele honra o coração que busca mesmo sem sentir.
E Ele que é fiel, nunca deixa sem resposta a alma que genuinamente clama por Ele. O sinal mais ignorado de que a vida espiritual está esfriando não é o pecado visível. É a perda silenciosa da intimidade com Deus. E hoje, você foi convidado a olhar para esse sinal com honestidade, com coragem e com esperança. Porque Deus não aponta o problema sem oferecer o caminho de volta. Ele é o caminho. E Ele está esperando por você. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários o que você sentiu. A sua palavra pode ser exatamente o que outro irmão precisa ler hoje. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para receber cada nova mensagem. E se quiser dar um passo prático rumo à restauração da sua intimidade com Deus, o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.